Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Inglês com TV. Pra gente aprender aqui algumas dicas de vocabulário, gramática e pronúncia com séries e do jeito que a gente usa na prática, saindo um pouco daquela gramática 100% perfeita que a gente tem na escola. E para o episódio de hoje, eu trouxe aqui Supernatural, episódio 11 da primeira temporada. Muito boa, por sinal. A primeira expressão, gente, que eu queria trazer aqui, já tá bem no comecinho do episódio. Vamos colocar aqui um trechinho pra gente ver. And before you leave, one of our apple pies on the house. Beleza, pessoal, vamos pro quadro ali pra gente ver essa expressão, como é que funciona. Pessoal, então, a dona da casa, né? Ela falou com o pessoal que tava passando ali, né, de visita pela cidade. Before you leave, one of our apple pies on the house. O que significa essa expressão? Se caso você não soubesse, não tivesse um contexto, você poderia talvez traduzir como na casa, né? Essa expressão significa que é por conta da casa. A gente tem no português bem parecido, né? Que é por conta da casa. Quer dizer que é de graça. E não precisa de pagar, está incluso já. Ou então que é uma cortesia ali do restaurante da instituição. Então se um dia você estiver viajando e, por exemplo, pedir no restaurante esse molho aqui, quanto que é? How much is for this sauce? How much? E o pessoal falar que it's on the house, você não precisa se preocupar, tá tudo incluso. Um outro trecho bem legal que eu queria mostrar para vocês é esse aqui na hora que aquele casal que recebeu a torta lá on the house, eles estão saindo da cidade, né, seguindo as direções do pessoal da vendinha. E aí, bora ver esse pedacinho. What happened? I don't know. Car just died. Pô, é muito interessante, né, como que várias coisas a gente pega a expressão do inglês e funciona quase 100% no português. Por exemplo, nesse caso, quando o cara falou the car just died, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ele tá falando que o carro morreu. Assim como a gente fala no português, quando o carro para de funcionar, o carro morreu ali, né? Só que essa expressão de alguma coisa morreu, algum objeto, no inglês a gente usa para várias outras coisas, eletrônicos e afins. No inglês, então, a gente consegue usar uma coisa morreu para mais outros contextos. Por exemplo, você poderia falar, my cell phone is about to die. Quer dizer, meu telefone, a bateria dele, no caso, né, tá quase acabando. Já que em português ia ficar muito estranho. Você não vê ninguém por aí falando que meu telefone tá morrendo, né? Mas agora, da próxima vez que aparecer isso em alguma série, algum filme, qualquer outro contexto, você já vai conseguir entender direitinho. Beleza? Bora pro próximo. Nessa próxima cena, o pai dos Winchester tá ligando para eles e vão acompanhar esse pedacinho da conversa. You know where it is? Yeah, I think I'm finally closing in on it. E ele fala, né? Yeah, I think I'm finally closing in on him. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra de novo, a gente vai ver que não bate exatamente a tradução, né? Porque geralmente o pessoal traduz close como fechar. E a primeira palavra que a galera aprende, às vezes fica nisso. Não aprende as outras traduções possíveis da palavra close. E é por isso que eu vou te mostrar agora. O close, além de ser fechar, ele também pode significar perto. Então, nesse caso, ele está falando que ele acha que ele está finalmente se aproximando dele. Então, closing in, nesse caso, é se aproximando, não fechando. Tem dois jeitos, geralmente, de falar perto. A gente pode falar usando near, por exemplo, aqui, nesse caso, o Dean is near the car. Ou você poderia falar usando close. Geralmente, depois do close, tem que colocar o to, porque senão só o close geralmente é fechar mesmo, né? Ainda nesse trecho da conversa, tem a próxima coisa que eu queria trazer aqui para vocês e a parte gramatical mais complexa assim, dessa aula que a gente vai ver. Vamos primeiro ver o trechinho, depois a gente conversa sobre. You and your brother, you gotta stop looking for me. You and your brother, you gotta stop looking for me. Então, quando você chega nessa parte, a gente vai traduzir a frase, né? Assim que a gente saiu da escola, a gente sabe que looking for é procurar, look for é procurar. Quando a gente vê o ing, você lembra da gramática, você lembra que ing é o ando, né? É o gerúndio. Então, a sua primeira intenção é traduzir como procurando. Porém, nesse caso, vai acontecer uma coisa que é muito importante no nosso inglês, e acontece direto, porque usam verbos do nosso cotidiano. Mas vai ficar fácil agora que eu vou mostrar para vocês com um macete como é que funciona essa regra. Por que a tradução é você precisa de parar de procurar por mim, não você precisa parar de procurando por mim, que seria o nosso primeiro intuito ao traduzir. Para isso, gente, primeiramente, você tem que saber que é o seguinte, para a gente conectar os verbos, quando você tem dois verbos no português, igual a letra parar
e procurar. São 3 regras. Vai encaixar dentro de uma delas. A primeira regra é a mais comum de todas, que engloba ali 99% dos verbos. É conectar os 2 verbos com to. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, olha, I love to watch series. Então, tem ali love, watch, a gente conecta com to, certo? A segunda forma de conectar um verbo é se caso o primeiro dos 2 verbos, né, que no primeiro aqui foi o love, certo? Esse segundo exemplo aqui, o primeiro verbo é o poder, é o posso, olha. A tradução seria, eu posso comer pizza mais tarde, talvez eu coma. Então, o primeiro verbo aqui, ele é um modal, ou seja, basicamente os pode e deve. Se o primeiro verbo for um modal, a gente não conecta com nada, já coloca diretão mesmo. I may eat a pizza later. E o terceiro caso, que é se o primeiro verbo, a gente sempre analisa o primeiro verbo, né? Se o primeiro verbo for dessa regra da Safe Can Rule, a gente vai ver como é que funciona agora. Então, pessoal, essa regra, na verdade, do Safe Can não é bem uma regra escrita. É um macete que vários professores usam para você lembrar desses verbos e por que eles são a exceção da regra. Então, eles, diferentes modais, a gente tem que fazer uma conexão. Só que também é diferente dos verbos normais, você conecta com o to. Eles modificam de um jeito diferente. Pra gente decorar, tem esse macete da câmera de segurança, né, Safe Can, porque é a inicial dos verbos que a gente vai usar como exceção. É o stop, avoid, finish, enjoy, consider, admit e mind. Ou seja, se esse verbo for o primeiro, quando estiver 2 juntos, né, o próximo verbo ele vem com ing. Então, voltando aqui no nosso exemplo do Supernatural, o primeiro verbo aqui desses 2 era stop, que era o S do nosso Safe Can. Então, por isso que o procurar, o próximo verbo, ele vem com ing. Mas aí é que tá, a tradução dele não muda, não fica procurando. A tradução dele continua a procurar. Ele só tá com ing porque tá na frente de um dos verbos do Safe Can. E isso assim, isso até é foda porque pode ficar bem confuso, sabe? Por exemplo, olha como que isso aqui pode ficar bem bagunçado. Se eu começar uma frase com eu estou considerando, até então tá de boa. Isso aqui é presente contínuo. Não tem nada de regra dessa parte aqui, tá só eu estou considerando. Aquele ing ali é do ando mesmo, gerúndio. Só que você falar eu estou considerando parar de beber Coca-Cola. Então o próximo verbo, que é parar, já tem que vir com ing, porque tá na frente do consider aqui, tá vendo? Mas a frase ainda não tá completa. Eu estou considerando parar de beber Coca-Cola, refrigerante, né? Então, o beber aqui também tem que vir com ing, porque ele está na frente do stop, que é o primeiro ali da nossa listinha do Safe Can. Então, olha para você ver, você tem 3 ing nessa frase. O primeiro é do normal, do present continuous, né? Considerando. E os outros 2 estão com ing para conexão. Então, não traduz, eu estou considerando parando bebendo, né? Vai ficar horrível. Mas eu estou considerando, o primeiro realmente é parar de beber refrigerante. Sempre porque está na frente de um desses da exceção. Gente, é muito legal quando o inglês te faz perceber alguns detalhes ali que você nunca teria percebido, mesmo se estivesse assistindo a série legendada, né, ou até mesmo dublada, porque são detalhes do fundo ali que estão em inglês. Mas agora você está pegando a manha de inglês, está ficando fluente, e não ouvir tudo e compreender ao mesmo tempo. Olha que legal esse trechinho aqui da música de fundo com a cena que está acontecendo. Nessa parte, só pra gente lembrar aqui na parte que estava acontecendo na história, a Meg, né, ela entra no carro para pedir carona e aí, em certo momento, ela vai matar o motorista da van. Spoiler, né? Mas isso não é interessante pra história. Mas ela vai matar o motorista da van. Só que enquanto tá passando essa parte, vocês viram a letra da música de fundo que eu legendei aqui? É muito massa, né? Pessoal, nessa próxima cena, é aquela parte onde que o Sam se despede ali do Dean, né? Porque eles meio que estão brigados assim. E o Sam sai para pedir uma carona para ir para Califórnia. Nessa parte ele encontra a Meg e eles estão tentando pedir carona, certo? Aqui tem uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês. Just her. I ain't taking you. Esse ain't, muitos alunos meus já me perguntaram o que significa quando que eles vão usar. Antigamente, esse ain't, ele tinha uma fama de ser usado apenas com o pessoal com uma escolaridade mais baixa e é bem informal, né? Só que essas coisas têm mudado, gente. Hoje em dia a gente já vê bem mais frequente e sendo usado cada vez mais por todas as pessoas. O que isso significa? Então, gente, o ain't começou, na verdade, como uma forma de abreviar o aren't, né? E a pronúncia é até parecida. Então, por exemplo, they aren't at home e they ain't home. Mas aí o pessoal foi gostando, né? Gostou de abreviar, clássico, parecendo mineiro. E começou a abreviar também os outros verb to be. Então, por exemplo, o isn't, né? Virou ain't também.
am not virou ente também. E acredite se quiser, até o don't have to ou didn't have to também virou ente. Você pode usar assim informalmente, claro, né? Então coloquei os exemplos do lado. They ain't home, por exemplo, they aren't at home. He ain't good at it. He isn't good at it. Então você pode ver que, assim, fica fluido, bem informal e muitas pessoas até hoje, assim, não veem isso com bons olhos, né? Então usem moderação. Mas sempre que eu falo, é muito importante você saber, nem sempre para usar, mas vai que alguém usa com você, vai que você está vendo uma série e vê aquilo ali. Por isso que eu acho que é muito importante sempre saber todo esse tipo de vocabulário, até mesmo gírias, né? Para você conseguir entender direitinho, mesmo que você não vai usar. Ainda falando sobre gírias, tem mais uma aqui que o Dean usa na hora que ele tá indo lá ver o espantalho. Bora ver. Vou mostrar pra vocês aqui, é bem interessante. Dude, you fugly. Na verdade, tem duas coisas interessantes aqui nessa frase, né? Ele fala, dude, you fugly. Duas coisas interessantes. A primeira, que como no outro vídeo, onde que eu tava falando de Outer Banks, nem sempre a gramática é obedecida, né? O certo seria falar, dude, you are fugly. Mas aqui o are nem foi pro espaço. Mas o que eu queria falar mesmo é da expressão fugly, né? Que é uma combinação de duas palavras, bem informal, gíria total, mas a combinação de fucking ugly é tipo muito, muito feio. De novo, né, gente? Você precisa de usar isso? De maneira nenhuma. Mas é muito interessante na hora que você estiver vendo séries, vídeos, até conversando com alguém, vai que você viaja, alguém fala isso com você. Não deveria, tomara que não, mas enfim, aí você vai saber direitinho o que significa. E pessoal, para a última coisa do vídeo de hoje, vocês vão ficar até meio chocados. Eu fiquei na época que eu aprendi isso, que tipo, caiu a ficha pra mim, e foi muito interessante. Bora ver esse pedacinho aqui pra gente conversar sobre. É naquela parte antes que o Dean procura um historiador para falar sobre os deuses antigos e as lendas, né? Ele queria saber como poderia acabar lá com o espantalho. Oh, well, call it a hobby. But you said you were interested in local lore? E nessa parte ele fala, né? But you said you were interested in local lore. Então, né, a tradução seria, mas você falou que você estava interessado nas lendas locais. Essa parte é legal por causa do que eu vou falar aqui agora, nos próximos slides. Primeiro, a gente precisa saber da palavra folk. Folk significa povo, pessoas, né? E a parte legal é quando a gente junta a palavra lendas do povo. E aí vira folklore. E aí, familiar essa palavra? É isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu aí até o final. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se não tiver aprendido nada novo, pelo menos tenha lembrado e se divertido no processo. Beleza? Obrigado, até o próximo vídeo.